Um, dois, três, está funcionando? Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos de novo. Estamos aqui no nosso canal Pensamentos e Transformações, nossa série Falando da Mente. Eu, André Ricotti, sempre batendo esse papo com a minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André? Vamos aí de novo falar um pouquinho mais. Vamos falar, vamos papear. Falamos aí da última vez sobre perdas. Acho que foi um papo bastante interessante e até profundo. Leila, seguindo o nosso time, né, que monta as pautas, tudo, que é basicamente a nossa folha de papel, meu convite hoje para falar, eu queria fazer algo um pouco diferente, se Ai, você ai. topar aí. Lá E aí para a vem, galera lá ver e entender que vem. a gente realmente bota no fogo mesmo. Eu me deparei, eu vou até pedir licença a vocês, eu estou com o celular na mão, não gosto, mas eu me deparei com uma notícia e que está muito em linha com o que a gente tem falado, mas tem alguns pontos aqui que eu acho que valeria a gente trazer aqui pro papo. Podemos ser por aí? Eu vou ler algumas coisinhas e a gente vai falando. Ela chama Future of Work, e é uma pesquisa que eles fizeram e eles começam já falando isso. Ao contrário de que dizem, o Brasil não é muito feliz. E isso é matéria para o conselho, né? E aí ela vem, eu vou trazer alguns pontos aqui bem rápidos, tá? O Brasil é um dos lugares com pior saúde mental do mundo. Foi a pesquisa que esse grupo fez, tá? Isso foi agora em abril de 2024. De uma lista de 71 países, a gente só não é pior que o Uzbequistão, Reino Unido e África do Sul. Estamos entre os mais saudáveis, então, República Dominicana, Sri Lanka, Tanzânia, Panamá e até Venezuela. Então, isso já é um ponto, né? A gente se acha um povo tão alegre. Pois é, vamos pegar por aí, André. Vamos, depois tem algumas outras coisas aqui que eu quero trazer. Mas vamos começar por aí, então. Pois é, quando você Mas não fala é tão que legal, a gente o... tá sempre rindo. Pois é, tudo farsa. É um país da farsa. Porque nós não conseguimos ser honestos com nós mesmos. É honestidade. Porque quando a gente está triste, a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar o quê? A gente busca uma fuga. O que é fuga? A gente vai encontrar um prazer temporário. E isso a gente criou uma imagem de povo alegre, um povo brincalhão. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa, André. É Para a verdade. dor que todos nós sentimos, pela falta de conhecimento, falta de discernimento. É um massacre diário. É um massacre diário dentro da desvalorização humana, falta de respeito. Uma pessoa quer sempre se dar bem em cima da outra pessoa. Isso que eu ia falar, É uma entra um pouco o modelo competição. cultural que a É gente um tem. modelo cultural. Então, E a falta de cultura, em alguns momentos. essa matéria, bacana você falar sobre isso, porque dentro da psicologia, eu vejo pessoas rindo, brincando, chegam no consultório, gritando, alegre, feliz, de repente cai no choro. Quer dizer, tá vivendo ali o superficial, quando dá um passinho para dentro, se assusta com o que vê e se Pois choca. é, por quê? Porque não tá acostumada a olhar para si, está acostumada a olhar para fora. É, Então, é, eu adoro o povo brasileiro no sentido, ele é muito engraçado, ele é muito imaginativo, ele tem muita competência. Nossa, ele se vira, ele é um povo que dança conforme a música. Isso eu acredito que é verdade, que é fato. Mas, em termos de alegria, não. Em termos de responsabilidade, sim. Em termos de sobrevivência, sim. Em termos de necessidade, sim.
em termos de alegria, porque a alegria, ela vem de dentro, Uhum. ela vem de plenitude, ela vem de bem-estar, ela vem de autorrealização. Uma construção, É uma realmente. construção É, diária. Agora, tem uma outra alegria. Quando eu falei, até nos episódios anteriores, eu falei da fé. uhum. E a gente não vai deixar de incluir a fé aqui nesse propósito. Por quê? Hoje, o que guia a gente, o que dá satisfação, é você acreditar ter um propósito de vida. Uma pessoa que não tem propósito de vida, André, pega todo o seu dinheiro, passa uma necessidade, vai lá para o bar, gasta tudo em cerveja, gasta tudo em drogas, gasta tudo numa compulsão para se autorrealizar temporariamente. Então, é, é um engano dos sentidos, é uma alienação viver dessa forma. Engraçado você estar falando isso, a gente faz muito isso, né? Até já te comentei uma vez, a gente está no Rio de Janeiro e todo mundo é uma cidade belíssima, né? Que naturalmente nos traz um sentimento bom. E eu brinco que a gente tenta destruir ela a todo custo, né? Porque a gente trata muito mal a nossa cidade. Mas eu brinco que a gente tem o fator praia, né? Que é um negócio... Eu gosto da praia, mas sempre me incomodou muito, que é... Quando você às vezes tá ali querendo fazer um negócio, você fala com a pessoa, não, vamos encontrar sábado. Fazer, não, peraí, sábado não dá porque eu tenho que ir pra praia. É, é, e aí é aquela busca de uma facilidade, de uma alegria, e às vezes você não está dando o seu tempo. Aí quando você convida a pessoa para alguma coisa, ou chama a pessoa, eu não tenho tempo. Eu falei, mas espera aí, você tem o tempo para ficar sentado numa areia, mas você não tem tempo para cuidar de você? Né? Você tem tempo para gastar com a cerveja, mas você não tem tempo para pagar um profissional para te ajudar. Então, são umas trocas, né, que a gente vai realmente usando como fuga, né? Um gatilho É o ali. processo de fuga. Não fiquem tristes, eu amo o Rio de Janeiro, adoro passear, brincar, mas eu brinco que a gente tem que conquistar esse direito, esse espaço, né? Não... Porque nós estamos acostumados a viver num ritmo, né, de exibição. A gente precisa exibir o quê? Um corpo. Mas a gente não exibe a verdade sobre quem somos. A gente exibe uma aparência. Mas quem somos nós de verdade? Então, no consultório é muito interessante os acolhimentos, André. Você vê que normalmente, essas pessoas muito alegres, é um disfarce, é um mecanismo de defesa, mas é uma pessoa tão sofrida, tão triste por dentro, que ela desaba, porque ela ajuda todo mundo, ela faz todo mundo rir, ela brinca com todo mundo, mas ela está se sentindo invisível. Então, Verdade. o que é essa necessidade de se apresentar para a sociedade? A necessidade de estar perfeita para a sociedade. A necessidade de não perder, de não ser aceita, medo de não ser incluída no social ali. Então, as pessoas não vivem para si, vivem para o outro. É aquilo que eu falei no episódio anterior, que começa a viver do emocional, na dependência emocional, para o outro. E aí entra no processo de fuga. É muito interessante o que você está falando, porque dentro aqui da pesquisa, eles usaram 4 critérios, e um desses critérios era o como a pessoa se via pelo outro. O que eu até questiono um pouco, porque ele continua reforçando essa necessidade que a gente tem de ser reconhecido pelo outro. Não tem problema nenhum você querer parecer bem, Claro que não. mas desde que, por exemplo, por que é importante eu cuidar da minha saúde?
porque é o corpo que me foi dado, né? É o veículo que nós temos. É o que a gente tem para fazer. Agora, se não é o mais bonito para o outro, ok, tudo É o que bem. nós temos. Né? Mas você vê, hoje eu não vejo falar tanto, mas quanto processo de meninas de, acho que bulimia, não é isso? Que não se alimenta, quer dizer, Isso. e não se enxergam, meninas super magras que se acham gordas, e um negócio absurdo. Então, você vê que dentro da pesquisa, tudo bem, como eles colocaram, apesar de eu questionar, mas é interessante eles terem colocado, porque mostra que a gente não está se vendo bem, não está se aceitando pelo outro bem. Mas o que me assusta é isso, está preocupando muita gente, pelo jeito, né? Como é que o outro está enxergando a gente? Porque o outro, ele vai te dar um parecer. Mas o parecer dentro dos conceitos dele. Ele vai estar sempre num processo de crítica. Ele vai te apontar, ele vai te julgar, ele vai te inibir. Por quê? Porque existe também a competição. O outro não quer ver o outro feliz. Quantas pessoas verdadeiramente quer o Sim, sucesso do outro? sim. E isso é triste de falar e não, as pessoas não fazem por maldade, mas as pessoas, elas estão ali, é como se vivesse numa eterna competição. E você usou uma palavra felicidade, que me veio aqui, eu queria até trazer, como é difícil você simplesmente ser feliz com você mesmo, né? Eu acho que esse é a grande, se eu pudesse dizer assim, a grande resposta do universo é como é que, né, você está sempre, a própria sociedade, né? Se você põe seu colégio, seu filho numa escola, mas está todo mundo botando na outra, então também tem que botar na outra, porque André, o que é uma felicidade? Eu costumo dizer que eu tenho muitos momentos de plenitude. Eu, Leila. Por quê? Porque eu compreendi que tudo depende de mim, né? E o que vier do André, o que vier do outro, é uma soma da minha bagagem. Então, meus filhos questionavam muito: mãe, por que, que você não vai para a praia? Mãe, por que, que você não vai fazer isso? Mãe, por que você. André, eu tenho autorrealização, porque eu acho que por eu viver sempre com a casa cheia, né? Filhos, noras, netas, e ficar sozinho para mim é plenitude. É um encontro comigo, é onde eu não minto, se eu precisar chorar, se eu precisar sorrir, mas mesmo chorando é uma plenitude, sim, porque é o meu aprendizado, é a minha vida, é a minha tomada de consciência, qual é o fator que me deixou triste, qual é o fator que me deixou alegre, o que está plena, o que é ter plena, é quando vem de dentro para fora. E as pessoas não estão acostumadas a vivenciar isso. é, Precisam de artifícios para poder ser feliz. Precisa de um cigarro, de uma bebida, de uma companhia, de um relacionamento. É muito interessante, porque é, quando você sabe o que você quer, sabe quem é você, a gente não se deixa contaminar é pelo que verdade, está é verdade. no externo. Teve uma coisa que você falou ali que eu não queria só perder, sobre quando chega uma pessoa muito alegre ou muito. E eu tenho muito isso, eu converso muito com a minha esposa, né? Eu brinco assim, eu sempre desconfio quem é muito alguma coisa. Porque tem uma. Depois, um dia eu aprendi, tem uma lei universal, quem conhece as leis herméticas, e tem uma que fala que tudo que vai muito para um polo tem o seu polo contrário. Claro, Né? Então, o que isso quer não dizer? tem equilíbrio. Se eu sou muito alegre, eu vou ter uma tendência muito grande a ser muito triste, muito rápido. Eu vou andar de um polo ao outro muito rápido. Então, tudo que a gente faz, quando a gente vai demais, e eu vou dar um exemplo aqui que as pessoas. Eu trabalho com grupos de estudo, de caridade, tudo, e eu falo isso para as pessoas. A gente fala assim: ah, mas eu ajudo tanto, então cuidado, porque também quem ajuda tanto Porque está querendo. também tem um outro lado. E as coisas têm que começar, a gente tem que trabalhar um pouco mais no centro, né? Não tem problema nenhum ser um pouquinho para um lado ou para o outro, mas se vai muito para um lado... E eu vou te dizer que eu já fiz esse estudo com pessoas próximas e eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que é super alegre, entra, e é a pessoa que um dia sentou comigo e mais questionou Deus.
por N frustrações, né? Então, estava indo para um lado para tentar se afastar daquele outro lado, né? É um pouco isso, né? Então, esse é um ponto que eu não queria. Um outro que você falou sobre estar pleno, né? Estar com você, né? Tem gente que fala assim, mas você gosta de ser sozinho. Não, não é isso. Isso já é feito. Quem lembra lá, você vê em filmes, os padres faziam a clausura, né? Tem algumas religiões que fazem isso. Quer dizer, às vezes você precisa. É sofrido. É E hoje, muito qual é a sofrido. moda do momento? É meditação, que é belíssimo. O que é meditação? É você entrar numa clausura, é você estar com você Pois mesmo. é, mas até você chegar na plenitude, você passa por tantos aprendizados que, que aí entra nas perdas, nas suas próprias perdas, perda das crenças que te limitavam, perdas de pessoas, de amizades, perda de tudo. Então você vai olhando, nossa, você vai passando, você vai compreendendo, você não foge, você entende, você compreende. E aí tem uma questão no meio disso tudo, André, que eu acho muito importante a gente falar. Todo mundo fala assim, você precisa perdoar a fulano de tal, Uhum, Beltrano. E na realidade o perdão não existe. Para sim. mim, o perdão não existe. Não Existe nessa o quê? forma que as pessoas. O perdão ele só consiste, tá? Quando você compreende e aceita que o outro tem o direito Uhum. Você tira de aquele ser quem incômodo ele de você. quiser. Então, quando você tira, aquilo não te faz mais sofrer, porque é a responsabilidade do outro, né? Então, o perdão, É ter- quando existe a compreensão, ele não existe. Ele perdão, é por si só, ele é um processo quase ele é desfeito. terapêutico para É você. muito Mas interessante. ele não é para ser fofinho com o Não, outro. As não, não, pessoas não. entendem errado. Você acha que você não. Não, não, não é assim. É É, compreensão e aceitação das diferenças, dos direitos que o outro tem de negar você, de ferir você, porque ele está ferindo não é você, ele é ele. e essa visão ela é tão interessante, né? Quando ela é bem aplicada, ela ajuda o outro. Porque esse conceito de perdão bonitinho que as pessoas têm, né? A Leila fez algo errado. Eu digo assim, não, Leila, eu te perdoo. A Leila acha, então tá. Então é legal. Se eu Não fizer de aprendeu novo. nada. Agora, quando eu digo assim, legal, eu te perdoei, quer dizer, você não me incomoda mais, e aí você tenta de novo, e aí você vê, eu não tenho mais ação sobre essa pessoa. Aí você me ajudou que eu começo a ter que parar e raciocinar. Eu acho que eu preciso mudar. Tem alguma coisa errada. A gente vê isso, eu dou um exemplo bobo, mas eu tenho visto com crianças pequenas, né? E criança usa esse artifício, não levem a mal falar isso, mas é sem querer. Ela aprende que quando tem que chorar, o pai e a mãe dão mais atenção, ou vai berrar, o pai e a mãe dão mais atenção. Na verdade, é um processo parecido que às vezes você tem que educar e dizer o seguinte, não, não é assim que você vai me chamar a atenção. A criança ela tem uma forma, ela Só que a gente faz isso, a gente vai ficando ela velho e a ainda gente não tem continua o fazendo. discernimento dos sentimentos, então ela chora. Mas o mais engraçado disso, André, é que a criança tem esse tipo de comportamento, porque ela não tem entendimento, ela não tem um desenvolvimento ainda daquelas atitudes, a compreensão e aceitação daquelas atitudes. Mas você vê quantos adultos, de uma forma geral, adultos já na terceira idade, adultos na meia idade, é que ainda, por conta de uma contrariedade, entra na birra e se gesticula, faz pirraça que nem a criança, de uma forma diferente. Ele não está chorando, mas está gritando, Luta por está opinião, por posição. esbravejando, transferindo a sua raiva para A, para B e para C, porque negou alguma coisa, porque contrariou, porque ele não sabe que aquela pirraça que ele está fazendo é porque ele não cresceu, ele não atingiu a idade ainda, a maturidade necessária. Então, a pessoa que ela entra nesse tipo de comportamento de gritar, de ofender, de apontar, ela está fazendo simplesmente a mesma coisa que uma criança de 3, 4 anos está fazendo. Verdade. E você puxou bem esse assunto da felicidade, né? E eu lembrei de uma coisa que a gente falou no outro episódio. A gente vem falando muito que é propósito, né?
Porque eu sei que a gente pode estar falando isso e as pessoas estão pensando, tá bom, mas e como é que eu chego a essa felicidade? E se humildemente eu pudesse dizer, eu acho que uma coisa é você tem que ter propósito. E uma vez eu estava tendo esse papo com a minha mãe, né? E aí ela falou assim, poxa, eu acho que eu não tenho propósito. Só que quando a gente começou a conversar, as pessoas entendem às vezes propósito como você vai mudar o mundo, né? Você vai salvar a humanidade, você... Eu falei, não, o propósito não é isso. E aí eu vou dar um exemplo, foi até o que eu falei com ela, e eu vou dar o exemplo dela aqui, e ela assiste a gente, então, eu falei assim, você tem netos, ela está tendo bisnetos. Falei, que propósito lindo, o que que é para uma criança poder receber um amor em vida de uma bisavó? Tem pessoas que vão fazer hoje, tem tratamentos, constelação familiar, essas coisas, para buscar seus ancestrais. Olha que oportunidade, eu falei, de você poder abraçar sua bisneta e transmitir amor, ela vai sentir aquilo ali. Eu falei, você quer um propósito maior do que esse para acordar todo dia? E foi legal que a gente parou, ela falou assim, não tinha pensado nisso. Então, acho que é um convite, olha qual é eu vejo as pessoas muito sem propósito. Qual é o que você... não é o que o meu vizinho tem, o que eu tenho? Né? Eu passei por um momento desse agora, vou dividir aqui, foi muito gratificante. Meu filho teve uma filha, né? Eu tive uma neta, a gente já comentou aqui. E aí todo mundo me pergunta assim, como é legal ser avô, né? A gente já conversou. Eu falei, sabe o que foi mais legal? O dia, é que é difícil falar até que eu posso embrulhar um pouco quando eu falo nisso, mas o dia que ela estava chorando no meu colo, eu passei para ele, e o jeito que ela olhou para ele foi um negócio assim para mim que eu falei, tá bom, pai, eu posso ir agora. Para mim, aquele momento de plenitude que você falou foi aquilo ali, porque faz parte da minha história, aquele ser humano que está ali cuidando de outro ser humano e eles se reconhecendo, foi para mim, foi um negócio... Então, é um convite de acha a sua história. O caminho, né? O caminho da sua trajetória, do porquê você veio para esse mundo. Às vezes as pessoas estão complicando tanto, tentando, não, eu preciso subir uma montanha para ser feliz. Não, você não precisa subir uma montanha para ser feliz. Você tem tanta gente à sua volta, e às vezes você está ignorando todo mundo. É interessante, André. A gente está falando, né, de marcas, né, de momentos que marcaram. Eu com 3 filhos, eu me separei, eu tinha um bebê ainda na barriga. E, de repente, eu fui numa palestra. E essa palestra tinha algumas pessoas, como um palco e um auditório bem grande, muita gente. E, de repente, um homem, eu com as 3 crianças, comigo e com minha mãe, ele virou e falou assim, você... Eu não conhecia ninguém ali. Ele é você mesmo. Eu e todo mundo olhou para trás para olhar, para me ver, né? Quem era o eu, né? E ele falou assim, você, o que você vai fazer com o dom que você recebeu? André, a minha vida mudou. Ali eu comecei a mudar a minha vida com relação ao meu propósito de vida. Ali eu disse, eu recebi uma dádiva de estar aqui e trazer 3 filhos ao mundo. Eu olhei para os meus 3 filhos e disse, agora eu vou. E aí ele ainda retrucou, você vai jogar na privada tudo que você recebeu? E aquilo me questionou muito. E ali eu comecei um trabalho. Eu fui estudar psicologia, eu trabalhei a parapsicologia, eu trabalhei a cromoterapia, eu trabalhei vidas passadas, eu fui aprender. Então eu te digo hoje, minha missão de vida aqui é agradecer a oportunidade que me deram, ser grata, honrar essa oportunidade aprendendo para o outro, não, aprendendo para que eu possa me curar e, dentro da minha própria cura, se eu puder ajudar o outro, acolher o outro, eu faço. Né? Então,
eu aprendi que para que eu possa amar o outro, eu preciso me amar primeiro. Então, eu preciso aprender para que eu possa auxiliar. Então, é esse propósito de vida. Eu acho que eu estou aqui agora, a gente deixa o nosso coração fluir, né? A fala fluir, o conhecimento fluir, né? E esse é o propósito. Para Isso mim, aí. é levar um pouquinho daquilo que eu adquiri de experiência ao longo da vida e poder hoje dizer para você, eu sou uma pessoa autorrealizada naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquilo que eu sou. Tenho muitas coisas para aprender, quero nunca parar, eu quero... Por quê? Quando a gente se prepara para partir, quando a gente tem o discernimento, você já começa nascendo se preparando para partir, né? Então, você vai despida, sem corpo, sem matéria. Você só vai com a tua consciência. E o que você está levando na sua consciência? O que é essa consciência? É a sua sabedoria. É tudo aquilo que você armazenou com o tempo durante esse período de treinamento aqui na Terra, que você arquivou. Uhum. Qual é a experiência? Então, se eu estou levando alegria, se eu estou levando plenitude, se eu estou levando sabedoria, se eu estou levando... Isso é a Leila. É. E é muito interessante quando você não se coloca, quando você qualquer coisa serve, qualquer sentimento serve, e que você passa a vida inteira na espreita do outro, quando você descobre que você está indo nu, de verdade, Uhum. mas nu, cru. E você não aproveitou os seus 30, 80, 90, 100 anos Sempre aqui buscando, nessa escola. e buscando uma outra vida que não era a sua. Exatamente. Você falou, eu vou ter que pegar alguns pontos aí, porque foi... Acho que o primeiro fica um convite para quem ouviu um pouquinho. A gente fez um capítulo super legal, que foi a história da Leila, né, em homenagem ali ao mês da mulher. Eu não me lembro mais agora o número, mas fica o convite para vocês assistirem. No dia 15 de março. Foi, isso aí. Mas algumas coisas que você falou para mim, eu queria só pontuar, né? Acho que a primeira, quando você contou essa história, é um convite para as pessoas entenderem o seguinte: os sinais, as coisas estão acontecendo de uma forma na nossa vida muito rápida. Eu sempre brinquei que a nossa vida é como se fosse um trem, ela está em movimento. Então a gente tem que estar atento, né? Como você esteve atento a hora que veio. E às vezes vem muita coisa do nosso lado, e pelas nossas crenças, que a gente já falou bastante aqui, por medos, a gente diz não quero. Então, primeiro convite, os avisos, os convites estão sendo feitos ao ar livre, só que é um trem em movimento. Não ache que alguém vai bater na sua porta e falar: oi, amiguinho, a partir de hoje eu queria te convidar. Não vai ser assim. Não, inclusive, por exemplo, se a gente tiver na mente que, por exemplo, essa sala toda aqui é um campo de possibilidade, e aí eu escolho as possibilidades, aquelas que eu mais, né, preciso, ou que eu está mais flexível para mim, né? É um campo, tudo é um campo de possibilidade, probabilidade. E aí vamos ter que voltar em um negócio que a gente fala muito, que é energia e vibração. Se eu, de novo, só estou pensando em situações ruins, o que vai aparecer para mim? Situações ruins. Então, eu brinco que é a mesma coisa. Se você quer saber de como comer bem, quem você procura? Uma nutricionista. Porque essa pessoa estudou para isso, se preparou. Então, por que a gente não se prepara para as coisas? Por que a gente acha que as coisas têm que chegar e a gente tem que se preparar? Então, a gente tem que se conhecer. Não vou aqui repetir o que a gente já falou para caramba. A gente tem que se preparar para receber essas informações. Tem uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção, que eu já falei de um outro, eu gosto muito do conceito estoico, e do conceito estoico tem uma frase que as pessoas usam muito no dia a dia e não sabem que vem de lá, que é viver o dia como se fosse o seu último dia, né? Isso foi dito por Marco Aurélio, e as pessoas, infelizmente,
usam essa frase muito errada, né? Porque eles usam muito como, então, se é o último dia, eu vou fazer o que eu quiser. E não era assim que ele usava. O que ele queria dizer é, se no final do dia eu morresse, eu morro pleno. Então, o conceito dessa frase é esse. Então, é você viver o seu dia, né, de forma que você diga, eu fiz o que eu precisava fazer, eu fiz... Pode ser que fique faltando alguma coisa para outro dia, mas eu fiz o meu melhor. Então, parece meio duro, mas era assim. Eu, particularmente, exercito, dentro das minhas orações no final do dia, eu até falo, mas se eu tiver aqui hoje, eu vou bem. Se eu não tiver, amanhã eu tenho que acordar e dizer, opa, não posso deixar repetir. Então, viver a vida da melhor forma, que foi o que a gente falou bastante ali da outra vez, né, Leila? Mas que interessante como está ficando simples a gente pensar em ser feliz, né? Por que a gente complica tanto? Você sabe o que complica muito, André? Hoje, o que eu vejo hoje na vida que é muito difícil para as pessoas, que está dando um peso e uma sobrecarga muito grande nas pessoas, é a parte financeira. É o dia a dia. É porque, como você tem que produzir, criar, estar bem, trabalhar, você acaba deixando várias coisas. Por exemplo, a mãe hoje. A mãe hoje ela virou a provedora. Então ela não pode dedicar o dia completo em servir aquele filho. Uhum. Então ela tem que deixar aquele filho de uma forma ou de outra, com uma empregada, ou com uma babá, ou com as avós, ou na escola, na creche. Só que o peso de pagar as contas é a parte mais dolorosa para o ser humano. Verdade. Sabe por quê? Porque existe aí uma insegurança. E quando ela olha para frente, que é o campo da possibilidade, ela já se vê falhando de não conseguir. Mas você não acha que também tá um pouco ligado a essa busca, tá sempre querendo algo a mais? Vamos dizer, André, Eu, quando eu, você eu, está eu, no conhecimento, eu você não está sou sempre contra as coisas buscando do dia a algo a dia. mais, tá? Não sou contra isso, né? Mas, por exemplo, hoje, você tem aí vários modelos de automóveis, tá? Ótimo exemplo. E aí você pega um automóvel que está sempre te dando prejuízo, que está sempre te dando, não te dando condições de segurança numa Uhum. estrada. Você não vai querer crescer para ter um carro melhor que vai te dar conforto, Super inclusive sentido. conforto, prazer e satisfação e Uhum. segurança para tua base, para tua família e para você próprio, tá? Então, a espiritualidade também é isso. A evolução espiritual é você também começar, é abundância, você querer crescer, querer evoluir. O que não pode é você deixar de ser. Sim. Aí é diferente. Você vê muitas pessoas com muito dinheiro, com muita base financeira, porém não sabe ser feliz, não sabe dividir, não sabe e, e não troca, não faz uma troca. Vamos até. Acho que é uma ideia até boa da gente falar um pouco sobre essa parte também. Isso é bacana. Mas você falou essa parte do dinheiro, ela é interessante. É abundância, É Deus é abundância. abundância, André. Mas esse é o ponto. Eu lembrei aqui que eu queria falar. E até para as pessoas entenderem, porque eu acho que isso é uma criação errada, que a gente teve uma cultura errada. Porque parece que é feio você querer as coisas, você ter as coisas. Não, não é. Pelo Não contrário. é. Pelo contrário, não é isso que a gente está falando, tá? O que a gente quer dizer é. Só que isso não pode dominar você. Eu querer ter um carro melhor. É uma Agora, eu coisa. Eu tenho fazer que uma me... bobagem
Ah, não. para poder mostrar ao outro que eu tenho um carro Não, melhor, aí não. aí Aí não. não. Aí já é desespero, já é ganância, já entra a Já parte entra. negativa É, da situação. uma outra coisa interessante, eu queria voltar aqui são coisas que a gente fala muito na reportagem. Primeiro, ele fala um pouco sobre, dentro da pesquisa, é, os mais jovens aparecem com notas mais. Os mais jovens, saúde mental. Ah, ranquear os países, o estudo também mostra que os mais jovens têm apresentado saúde mental pior do que os mais velhos. É, e é um problema que a gente tem vivido hoje, né? E é engraçado porque a gente está vivendo a era da informação, a era do todo. É que você usou um termo ainda agora, quando você falou do financeiro, eu tenho acompanhado muito discussões sobre, principalmente a turma que eles chamam de millennials, né? Que são seus 30 e poucos hoje. Inclusive, é, é, quem quiser, tem o Afonso Padilha, fez um stand-up que está no streaming, falando sobre gerações, que é bem divertido, que ele comenta isso, e ele fala dessa geração. E o que eu gostei que ele falou é que, qual é o grande problema dessa geração que ele fala, né? A expectativa que se criou nela era muito alta. Ele fala, é a geração dos anos 2000, e diziam que era a geração que ia mudar o mundo, a geração que ia fazer, e ele falou assim, a gente não conseguiu fazer, então tá todo mundo frustrado, tá todo mundo... E ele tá certo, porque, de novo, é errado até a gente ficar querendo que o outro vá... Até isso também tem que tomar cuidado, né? Não, Leila, você vai... Né, esse meu filho vai acontecer, vai... Não, calma, deixa ele se descobrir também. Você tem que estar ali para ajudar, para apoiar, né? E essa geração tem sofrido muito, acho que por isso. Que aí entra esse financeiro. É uma pressão muito grande. Que eu lembrei muito quando você falou do financeiro, porque eles têm essa coisa de achar que... Eu vi isso nos meus filhos, eu tive essa conversa, de que eles têm que achar a profissão deles, de que eles têm que... Já tem que estar ganhando não sei quanto, já tem que ter feito alguma coisa. E ele brinca muito até nesse stand-up, porque ele fala assim... Ele faz... A gente não descobriu nada. Ele fala Mas que é descobriu, ele fala, descobriu uma sobrancelha, como fazer sobrancelha com Mas o design. interessante é que esses jovens, eles não eles estão mais filhos com 30 anos, usurpando ainda da energia dos pais, Perfeito. sabe? Tem tanta coisa ali porque eles foram acostumados a ser servidos, eles não foram buscar o conteúdo, os instrumentos, porque os nossos pais nos davam um instrumento e a gente tinha que sair para buscar. Tinha que sair para buscar. E agora os pais fazem o contrário, dão o suprimento e eles não têm força e coragem para ir à luta. E esse era o grande ponto que eu estou lembrando agora, que era o link com o último papo que a gente teve, que é justamente essa dependência que aí o medo da perda, né, que a gente já falou bastante, é enorme, porque ele não sabe o que fazer, ele até brinca nessa peça, né, que ele faz uma brincadeira rápida que a geração X para trás, quando o pai e a mãe brigavam, não fala assim comigo, saía de casa, vencia na vida, voltava, dava um carro, uma casa para o pai e a mãe. Ele falou, a minha geração hoje, a geração milênio, quando falam em sair de casa, eles falam, não fala isso não, que eu não vou sair não. Eles têm internet, tem tudo pago, tem tudo nem brinca. pago Ele dentro fala, de casa. Ele fala, nem brinca com Vai isso. Vai sair pra quê? Ele ainda faz uma piadinha que ainda faz um ovo quentinho lá para mim, que eu tô com fome, né? E infelizmente é uma verdade. Tem uma outra parte interessante aqui, que eles botam a Gabriela, que ela é da Track and Field, a CEO, que ela falou uma coisa que a gente bate muito isso aqui também. Temos que nos perguntar, será que a nova forma de trabalho, será que a questão do isolamento social, será que a questão de a gente estar muito mais em tela do que em reuniões presenciais também não precisa reverter esse quadro? E aí ela fala sobre questões de trabalho moderno, o nosso papel no conselho é falar sobre o tema. Então ela começa, olha, que é um negócio que a gente já falou também num outro capítulo, né? Que é algo que a gente defende, como a saúde mental, como o autoconhecimento faz diferença dentro das empresas. E ela está dizendo que não só faz, como os conselhos das empresas deveriam estar discutindo e tratando isso de uma forma mais séria. Mas né? Aí a gente vai cair naquela questão que a gente está aqui debatendo desde o início. É que cada um é cada um. Quer ver uma coisa muito interessante? Você pega
vamos pegar, vamos pegar o significado do motorista. Motorista, ele está na estrada, ele está nesse trânsito louco que é aqui no Rio de Janeiro. É, ele tem toda uma bagagem. Ele foi treinado, vamos pegar um motorista de ônibus. Ele tem toda uma bagagem, ele é treinado. Mas quem é esse homem que está ali dirigindo para aquele coletivo? Quantas vidas tem ali dentro daquele ônibus? A responsabilidade deste motorista é muito grande. Interessante. É. Aí você pega quantas pessoas ali dentro, com pensamentos, sentimentos e vidas diferentes tem ali dentro. Quando você pega o seu carro particular, coloca a sua base, sua família ali dentro, ou mesmo você sozinho, quem é que está por detrás do volante? Quais são os conteúdos que estão ali por trás daquele ser humano? Porque é através do volante que ele vai replicar a raiva, ele vai replicar a inveja, ele vai replicar o medo, a insegurança. Ali no trânsito você vai ver todos os tipos de personagens. É um grande aprendizado. Então, a alegria, você vai pegar motoristas mais felizes, de bem com a vida, respeitador, ético, e você vai pegar aqueles que não estão nem se importando com todas aquelas vidas ali dentro. Você vai pegar pais de família que não estão nem aí para conduzir um carro com seus filhos dentro. Então, você vai ver tudo, André. Tudo. Então, quando a gente está falando aí de alegria, de perdas, né, de trabalho, né, desse bem-estar dentro de uma empresa, a gente tem que falar de quê? De autoconhecimento. Sim. A gente tem que falar de responsabilidades. Porque quando a gente vai para fora de nós, a gente tem que ter responsabilidade para com o outro, respeito para com o outro. É verdade. E olha que legal, tem um pedacinho aqui que também tá bem ligado a isso, né? Que é um outro cientista aqui que ele fala, nosso músculo social tem que ser construído ao longo do tempo. Se não exercitarmos, ou seja, se não interagirmos com outras pessoas, o músculo fica fraco e a interação torna-se cada vez mais difícil. E é isso que estamos vendo em nossos filhos, né? Pois Eu achei porque interessante. Os filhos bebem, É. Os filhos acreditam ter direitos e não deveres, e aí fazem bagunça, não sem responsabilidade nenhuma, ultrapassam todos os limites, as regras, porque se você for ver, você tem regra para tudo. O nosso sistema todo é com regra, é com hierarquia. Mas esses jovens de hoje, eles bebem e vão dirigir. Colocando a vida de terceiros em risco. É uma falta de responsabilidade, né, como um todo, né? Por quê? Porque antes nós tínhamos uma cadeira na escola, não sei se você pegou isso, que era aula de USPB, moral e cívica, sim, ética. sim. Nós tínhamos tudo isso. As crianças eram mais educadas. Mas hoje... é que infelizmente, a gente, né, não entrando muito nesse assunto, mas a gente está criando uma cultura de que tudo pode, menos responsabilidade, só que isso é o contrário, né? Mas enfim, acho que a gente já conversou bastante, foi legal, acho que a gente fez um formato diferente hoje. Ele termina basicamente esse artigo falando, diante desses dados e análise, fica claro que saúde mental e felicidade deveriam ser pautas prioritárias nos conselhos de administração. Né? Mas as pessoas como fogem,
de falar de si, porque acreditam estar se expondo, né? Porque tudo está se expondo, porque falar de si é mostrar fraqueza. É verdade. E aí se escondem. E se escondendo não chegam a lugar nenhum, né? Não chegam a lugar nenhum. E um pouco, só para fechar esse assunto, né? A gente já falou também um pouco sobre ambiente de trabalho, mas tudo isso que você falou, essa necessidade de reconhecimento do outro, isso no ambiente de trabalho se multiplica e você traz isso, né? Você já explicou bem para a gente da sua base de uma forma absurda, né? E parece que é feio você dizer, preciso de ajuda, né? É feio. É, Por quê? Porque causa fraqueza. Porque aparentemente você precisa ser forte aos olhos do outro. e é um choque de gerações, né, Helena? Porque às vezes você tá entrando com uma geração Z agora, que eles chamam, né? Que tem uma forma de pensar sendo gerida por pessoas que vêm de outra forma de pensar. E as pessoas acham que é preguiça, não é vontade de trabalhar. Na verdade, não. São formas São de pensar e crenças. sentir, que a gente fala muito, que São precisam crenças. ser alinhadas. É isso aí. Crenças limitantes que um serve e o outro desfruta. Só sabe receber e o outro só sabe dar. Leila, quem sabe a gente não ajuda a gente ser feliz de uma forma legítima, simples, né? Espero que as pessoas tenham gostado e possam capturar um pouquinho desse nosso interesse aí. Leila, super obrigado mais uma vez. Obrigada. Vou desejar E que nós possamos, muita André, felicidade a todos, né? que as empresas se conscientizem da necessidade de buscar o autoconhecimento para a própria empresa, porque elas se perdem dentro de todas essas pessoas, porque rapidinho, né, terminando, se hoje nós sofremos vírus no nosso sistema tecnológico, nós sofremos vírus dentro do nosso sistema biológico. Uhum. E da mesma forma a empresa sofre vírus com todos os nossos pensar, sentir e fazer dentro da própria empresa, porque nós acabamos sendo vírus no organismo da empresa. A gente também somos, né, produzimos, mas também nós temos pessoas que não estão ali para trazer coisas boas. Então isso precisa ser olhado de perto. Por quê? Porque o trabalhar, a gente precisa voltar a ter a ética, a gente precisa parar de mentir. Então, a empresa, vamos ver se a gente consegue hoje trazer um pouco mais de compreensão e aceitação para essa nova geração que está chegando aí. Isso aí. Precisar de ajuda, chama a gente que a gente está pronto aí para ajudar também. Leila, super obrigado mais uma André, vez. muito obrigada. Vamos desejar muita felicidade para todo mundo. Um abraço. Valeu, grande abraço, gente.